Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Na verdade, esse vídeo de agora é sobre o livro de Samuel, tá? Esses dois livros são divididos em dois, primeiro e segundo Samuel, mas eu decidi falar de uma vez só, porque na verdade se mistura os dois livros, né? Uma sequência do outro. E, na verdade, para a gente entender melhor, a gente precisa dividir em três blocos esses livros, né? O primeiro é Samuel 1 a 7, a história de Samuel. Aí depois o capítulo de 8 a 31, a história de Saul. Só que o que acontece? Quando a gente vai para a segunda Samuel, que é a história de Davi, não dá para falar da história de Davi separada no 2 Samuel, porque, por exemplo, quando a gente fala ali do capítulo 16, no 1 Samuel, quando Samuel unge Davi, na verdade ele já começou a história de Davi. E então, que na verdade, na minha opinião, 1 Samuel, capítulo 16, é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. Até me emociona quando eu lembro dessa cena, quando Deus unge Davi. O improvável, o humilde, todo mundo rejeitava e Deus levantou ele. Na verdade, iria levantar, vai levantar ele, né? Então, na verdade, Deus começou um milagre ali com ele. E só lá na frente ele foi enxergar o que Deus tinha para ele, né? Então, eu prefiro entender o livro como um todo, tá? Eu sou apaixonado por esse livro, então eu acabo falando ele com um carinho muito maior. O importante falar também no capítulo 2, tá? Que é o poema de Ana, ele é muito importante. Ana, esposa de Eucana, que são os pais de Samuel, né? Que o 1 Samuel, na verdade, é basicamente voltado para Samuel, o profeta. Esse poema, esse cântico dela, essa reza dela, conecta o livro inteiro, porque ela fala basicamente que Deus se opõe aos orgulhosos e exalta os humildes. Então, a gente for analisar a figura de Samuel, na verdade, as falhas de caráter que Samuel tinha, por exemplo, o orgulho, arrogância, foi por isso que Deus, na verdade, ali na frente, ainda no primeiro livro, Deus rejeita Saul, né? Deus se aparta de Saul, é uma cena muito triste. Então, o poema de Ana se conecta muito nisso. E, na verdade, também, no poema dela, fala que Deus erguerá um profeta messiânico. A promessa de Deus para Davi, no 2 Samuel, capítulo 7. Eu vou falar muito sobre isso também, que é uma parte muito importante. Que nesse capítulo, na verdade, Deus faz uma promessa ali no final do capítulo. Ele, no meu entendimento, ele fala ali no finalzinho, fala sobre o filho dele, sobre Salomão. Cita que Salomão vai fazer o templo, só que lá no último versículo, ele aponta para Jesus Cristo. Aponta que Jesus Cristo vai vir da linhagem de Davi. Então, a centralidade do capítulo 7 do 2 Samuel, assim, é uma das partes mais importantes da Bíblia também. Na verdade, toda a Bíblia é importante, né? Lembra que eu falei com vocês sobre a genealogia de Jesus Cristo? Quando a gente fala que de Abraão até Davi foi 14 gerações. E de Davi até o período babilônico foram 14 gerações. E até Jesus Cristo mais 14. Totalizando 28 gerações de Davi até Jesus Cristo. Então, se a gente for parar para pensar que de Abraão, lá do início, de Adão até Abraão, foram 14, e também, vocês pararam para pensar que Davi está no meio do caminho da genealogia, 28. Então, assim, por isso que é tudo calculado na Bíblia, né? Olha que interessante, né? Então, só não vou fugir muito do tema, não, para não ficar muito longo. Então, na verdade, o propósito do livro de Samuel é registrar o estabelecimento da monarquia em Israel, tá? Dos reis de Israel, cumprindo a profecia de Gênesis capítulo 49, versículo 10. O cetro não se apartará de Judá,
nem o bastão de comando de seus descendentes. O cetro é um bastão que é um símbolo de poder simbólico, né? Pegando nos evangelhos, Jesus Cristo andou com bastão o tempo inteiro, né? E por isso também que Jesus Cristo era chamado de Leão de Judá, né? Descendente da tribo de Judá. E por isso que, se a gente for pegar a passagem do cego Bartimeu, também, quando ele chama Jesus Cristo e fala: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha piedade de mim. Então, assim, um dos nomes de Jesus Cristo era filho de Davi. Então, olha que interessante, está tudo conectado no livro de Samuel. Tudo tem conexão na Bíblia, né? Agora eu vou falar para vocês os pontos importantes do 1º e 2 Samuel, tá? Depois dessas considerações. Capítulo 2, a oração de Ana, como eu falei para vocês, que na verdade ela se conecta com o livro inteiro. Capítulo 3, o chamado de Samuel, tá? Na casa de Eli. Eli que treinou ou criou Samuel, tá? Então, Samuel e Eli são considerados 2 juízes, como eu falei no livro anterior, no vídeo anterior. O Senhor falou com Samuel na casa de Eli, então foi o chamado de Samuel. Capítulo 10, Saul é ungido a rei, tá? Capítulo 15, Deus rejeita Saul, tá? É muito triste quando essa parte. Capítulo 16, que aí começa a história de Davi, mesmo no 1 Samuel, tá? Mesmo misturado com a história de Saul, Samuel unge Davi, tá? A questão da humildade de Davi, improvável, o filho mais novo era o filho mirrado, o pai rejeitava ele, então assim, tem várias histórias parecidas a isso da Bíblia, né? Capítulo 17, a famosa história de Davi e Golias, lembrando que Golias era filisteu, tá? E na verdade esse livro de Samuel, o foco muito nas batalhas é contra exatamente os filisteus. Os filisteus foram grandes inimigos de Israel, tá? Capítulo 18 a 31, que até o final do livro agora basicamente é a perseguição de Saul contra Davi, né? E mesmo de tudo isso, Saul perseguindo, tentando matar Davi, e Davi perdoa Saul. E no capítulo 31, Saul morre. No 2 Samuel, capítulo 2, Davi é ungido a rei de Judá, e depois ele vira Israel. No capítulo 5, ele vira rei de Israel, de tudo. No capítulo 7, que foi o que eu falei para vocês, para mim é o capítulo mais importante, são as promessas de Deus para Davi, através do profeta Natan. O profeta Natan fala as palavras de Deus. Aqui no capítulo 11, que quando Davi peca, Davi ele se entrega aos pecados da carne, ele trai, e o pior ainda, não justificando, mas além dele ter traído com Batseba, ele mandou matar Urias, que é o general dele, que era o marido de Batseba, que ainda foi pior ainda, para tentar encobertar. Então, assim, Davi se arrepende no capítulo seguinte, no capítulo 12, que o profeta Natan repreende ele. Deus perdoa, mas a partir daqui ele vai sofrer as consequências. Do capítulo 13, Tamar, que é a filha dele, mulher, que ela é violentada por Amon. Aí começa os filhos dele a morrerem, na verdade. Mas quando uma mulher é violentada, perde a virgindade, até pegando lá o gancho do capítulo de Gênesis lá atrás, quando a filha de Jacó, né, no caso de Israel, ela é violentada, ela também, por isso que ela deixa de gerar uma tribo, né? Que é aquele capítulo que os irmãos matam todo mundo, aquela coisa toda, não vamos entrar nesse detalhe. Então, fazendo uma contrarreferência, né? Então, Tamar, ela é violentada, ela rasga suas vestes e joga cinza na cabeça, nesse capítulo 13. Então, na verdade, eu não sei explicar muito bem, mas na tradição da época, quando isso acontecia, a filha ela morria, entre aspas, né? Então, começa a se suceder um monte de tragédia. Aminon é morto, depois Absalom também, e é todo aquele desenrolar daquela história. E no capítulo 23 são as últimas palavras de Davi. Só fazendo uma ressalva sobre Davi,
ele foi o principal salmista. Davi escreveu 74 salmos. E ele foi uma figura muito importante tanto para nós cristãos, quanto principalmente para os judeus, na verdade, né? Ele foi o principal rei judeu. Eu nunca fui lá em Israel, mas quem já foi fala que tudo lá tem o nome de Davi, né? Então, que interessante, né? É uma figura extremamente importante, ungido por Deus, e mesmo assim ele falhou, pecou. Deus perdoou Davi, mas ele sofreu as consequências. A fé de Davi era muito grande, por isso que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. Então, ele, apesar de ter pecado, ter caído nos pecados da carne e ter se arrependido, ele passou por todo esse processo, ele sofreu as consequências. Então eu acho que é isso, eu acho que esse livro é muito profundo, é um livro de muitas camadas, é um livro que merece muita atenção de todos vocês. Acabou que esse vídeo ficou um pouco longo, porque eu acabei falando 2 livros de uma vez, né, que são os 2 livros do 1º e 2º Samuel. Eu agradeço vocês por ter ficado nesse vídeo, assistido esse vídeo. Ativa o sininho das notificações, curte nosso vídeo, compartilha com os amigos, pessoal da igreja, todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.